O texto base de hoje é Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 10, parábola da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então nós vemos aqui a parábola da dracma perdida e da ovelha. Nós vemos que no início do texto que muitos publicanos e muitos pecadores iam bem no início do texto, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então nós vemos aqui que quando são pessoas pecadoras, elas vão para Jesus para ouvir o que Jesus tem para ensinar, para aprender com Jesus. Então nós vemos que eles chegaram para ouvir Jesus, para aprender com Jesus. E os fariseus e os escribas estavam murmurando porque Jesus recebia os pecadores e ainda comia com eles. Então por isso que Jesus conta essa parábola, por causa do comportamento deles. Em vez de eles estarem perto de Jesus e eles queriam aprender com Jesus, não. Eles estavam murmurando porque Jesus estava junto dos pecadores e comendo com eles. Então qual a lição que eu já aprendo de cara com esse texto? Que não adianta só a gente estar perto de Jesus se a gente não abrir o coração para Jesus fazer morada. Porque os publicanos e os pecadores estavam perto de Jesus, mas eles não eram transformados por Jesus. Por que eles não eram transformados por Jesus? Porque eles estavam com o coração fechado. E Jesus, ele não invade o coração de ninguém. Nós que temos que abrir o nosso coração e convidar Jesus para fazer morada. Jesus, ele não vai invadir o nosso coração. A gente pode até estar dentro de uma igreja, a gente pode estar perto de Jesus, mas se a gente não se abrir, não se entregar totalmente a Jesus, ele não faz nada na nossa vida. Ele não pode transformar nada na nossa vida se a gente não der permissão, se a gente não abrir o nosso coração. Então só estar perto de Jesus não muda nada na nossa vida. A gente tem que se entregar para Jesus, se entregar por inteiro. Nós já vimos no texto anterior que Jesus fala que se a gente não deixar tudo, se a gente não deixar tudo que a gente tem por amor, a gente não está pronto para ser um discípulo de Jesus. Nós não podemos ser um discípulo de Jesus se a gente não se entregar tudo. Entregar tudo é se entregar para Jesus, é se entregar de corpo e alma para Jesus. Abrir a nossa vida, como a gente conta para um amigo nosso, abrir a nossa vida e se entregar totalmente sem reservas. Se entregar totalmente, entregar o controle da nossa vida para Jesus. Jesus, ele não pode fazer nada. Nós vemos claramente no início desse texto que os publicanos e pecadores estavam juntos de Jesus, perto de Jesus, mas eles só tinham amargura no coração, só tinham maldade no coração e viviam murmurando, criticando Jesus. Por que eles não eram transformados? Porque eles não abriam o coração. E a gente só vai aprender com Jesus quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. Quando a gente sai da cegueira e deseja aprender com Jesus. Porque muitas vezes as pessoas estão perto de Jesus, mas estão cegas espiritualmente. O próprio Jesus diz que pior cego é aquele que não quer ver. Porque quem é cego da visão, ela escuta muito bem, mas o cego espiritualmente não deixa de ver nada. Então a gente tem que pedir para Deus para curar a nossa cegueira espiritual. Tem que pedir para Jesus ter o desejo no nosso coração de aprender com Jesus. E não achar que a gente sabe tudo, que a gente não precisa saber mais nada.
A gente tem que saber sim que a gente sempre precisa aprender mais e ter um coração aberto para receber de Jesus. Aqui nós vemos os publicanos e os pecadores chegaram perto de Jesus para ouvir Jesus. Então eles estavam com o coração receptivo para receber o que Jesus tinha para eles. Eles não estavam com arrogância achando que ele era os tal. Eles chegaram se humilhando perto de Jesus para aprender com Jesus. Porque ele sabia a condição deles, que eles eram pecadores. E é assim que nós temos que ir para Jesus, não se achando tal, mas sabendo que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós tendemos a falhar sempre. Por isso nós precisamos da graça, nós carecemos da graça de Deus, porque nós somos pecadores por natureza. E nós precisamos de Jesus, nós necessitamos de Jesus. Se nós falarmos que não precisamos de Jesus, nós estamos mentindo, porque nós precisamos sempre de Jesus, sempre do amor e da graça de Deus nas nossas vidas. E assim, quando a gente tem um coração receptivo, um coração aberto, Jesus entra e faz morada e ele transforma a nossa vida para melhor. Porque estar com Jesus é só o melhor para a nossa vida. Mas a gente precisa estar perto de Jesus. Então, continuando o texto, nós vemos que Jesus começa a contar essa parábola. No versículo 4, que um homem dentre vós tende 100 ovelhas e ele perde uma ovelha. Ele deixa aquelas 100 ovelhas, aquelas 99 ovelhas, e sai para buscar uma que se perdeu. Ele tinha 100, ele só perdeu uma. Ele deixa aquelas que ele tem e sai para buscar até encontrar aquela perdida. E quando ele encontra aquela perdida, ele convida os amigos e vizinhos e fala: alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida. E ele fala dá mais um exemplo. Uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma. Ela acende as candeias, varre a casa com diligência até encontrar. Quando ela encontra aquela dracma, ela convida as amigas, as vizinhas e fala: alegrai-vos comigo porque achei a minha dracma perdida. O que é essa ovelha e o que é essa dracma? Essa dracma são as pessoas que se encontram perdidas, afastadas de Deus, que não conhecem Jesus. Porque Jesus, ele é o bom pastor. E nós somos as ovelhas de Jesus, que conhece o chamado bom pastor. Mas tem muitas ovelhas perdidas, que são citados aqui os pecadores. Os publicanos e os pecadores aqui. Mas é para qualquer pessoa que se encontra afastada de Jesus, que não conhece Jesus. Então Jesus deixa aqueles 100 e vai em busca daquele que está afastado, que está perdido no mundo, que não conhece Jesus. Então o exemplo que Jesus dá aqui é desse homem. Esse homem é o próprio Deus que sai, né, no caso Jesus, que sai em busca daquele que está perdido. E ele deixa aqueles que estão resgatados e sai em busca daquela que está perdida, que está afastada do rebanho, que se perdeu do rebanho. Porque Jesus, ele é o bom pastor. E aquela ovelha que ela saiu do rebanho, então Jesus, ele sai para ele buscar aquela ovelha que se perdeu do rebanho. E quando ele diz aqui, quando encontra aquela ovelha, eles fazem festa. Deixa eu ver no finalzinho do versículo 7. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que nós vemos aqui? Que os anjos fazem festa no céu quando uma pessoa se arrepende, quando um pecador se arrepende. O que Jesus quer falar através dessa parábola para nós, é que os anjos fazem festa quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa se volta para Deus. No mesmo caso da dracma e no mesmo caso da ovelha perdida. É o mesmo sentido. E quando uma pessoa se volta para Deus, a festa no céu. A festa no céu porque aquela pessoa encontrou o caminho de casa, que é estar perto de Deus. Que a nossa verdadeira morada é junto de Deus, no céu, junto com Deus. Nós estamos aqui só de passagem. Então Jesus conta que ele vai se alegrar mais com aquele que estava afastado e se voltou do que com aqueles 99 que já estavam ali. Nós vemos no finalzinho do texto aqui, né? Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que os justos já estão caminhando com Deus, não precisa de arrependimento, porque já estão ali. Mas agora, quando um pecador que estava afastado e ele se volta para Deus, a festa no céu.
Por isso que nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos falar do amor de Deus, para que as pessoas recebam a palavra de Deus e se arrependam e se voltem para Jesus. Porque cada pessoa, quando ela conhece a Jesus e ela se entrega para Jesus, há festa no céu. É o próprio Jesus que diz que há festa no céu. Os anjos fazem festa no céu por uma pessoa que foi resgatada. Então, mesmo que eu esteja falando, mesmo que muitas pessoas estejam falando do amor de Deus e elas não consigam ganhar muitas pessoas para Jesus, mas uma só pessoa que se ganhar para Jesus, a festa no céu. Você vê a importância que Deus faz por um pecador quando ele se arrepende e se volta para Deus. Que nós vemos no início do texto, né, que os publicanos e os pecadores iam para ouvir Jesus. E por isso que Jesus conta essa parábola, que é a festa no céu quando um pecador se arrepende e se volta para Jesus. Porque essa ovelha é resgatada por rebanho do bom pastor. O desejo de Deus é que todos se salvem, é que todos venham para eles, mas muitos não ouvem o chamado do bom pastor que é Jesus. Muitos estão tão distantes do rebanho que não conseguem ouvir, nem reconhecem mais o chamado do bom pastor. Como que elas vão vir para Jesus se elas nem reconhecem mais o chamado do bom pastor? E só vai vir se conhecer, porque as ovelhas elas conhecem o chamado do pastor. Mas se elas estão tão distantes, elas nem conseguem ouvir o chamado do bom pastor. Então, por isso que Deus ele usa as nossas vidas para que a gente venha falar do amor de Deus, para que as pessoas ouçam e consigam se aproximar novamente de Deus, consigam se aproximar novamente de Jesus e ouvir esse chamado, porque é desejo de Deus que todos se salvem. Deus ele quer que todos se salvem. O sacrifício de Jesus foi por todos. Mas só que a salvação individual depende de cada um de nós se entregar para Jesus. E muitas vezes pessoas que se encontram perto de Jesus estão como os fariseus e os escribas, murmurando ao invés de aproveitar o banquete que está na presença de Jesus. Não, eles estão murmurando, criticando Jesus, ao invés de aprender com Jesus. Então muitas vezes você está perto de Jesus, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos para escutar o que Jesus tem para falar. Ao invés de ter o olhar de crítica, não, escute o que Jesus tem para falar. Porque muitas vezes muitas pessoas se encontram até perto de Jesus, mas estão cegas espiritualmente e que não conseguem ouvir o que Jesus está ensinando. E são como esses fariseus e esses escribas, não ouvem o chamado do bom pastor. E a alegria no coração de Deus, a festa no céu quando um pecador se arrepende e se volta para Jesus. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, que o Senhor Jesus abençoe seu coração, ilumine a sua vida, que Ele derrame graça sobre a sua vida, que Ele possa abrir o seu entendimento, que Ele possa curar a sua cegueira espiritual, se esse for o seu caso, que você possa vir a conhecer o bom pastor, que você possa se relacionar com o bom pastor, ter intimidade com Ele e possa ter a tua vida transformada. Se você se encontra perto de Jesus, escute Jesus, abra o seu olhar para Jesus. Ao invés de criticar, escute o que Jesus tem para falar e abra o teu coração e se entregue totalmente a Jesus. E se você está longe de Jesus, tão longe que não escuta mais o chamado do bom pastor, abra os seus ouvidos, que tem muitas pessoas falando do amor de Deus, muitas pessoas falando de Jesus. Comece a se achegar a Jesus para que você venha escutar o chamado do bom pastor e a sua vida possa ser transformada. Porque nós vemos aqui claramente que muitas pessoas às vezes se encontram perto de Jesus, mas eles são transformadas porque eles não abrem o coração. Abra o teu coração para Jesus e chame Jesus para fazer morada no seu coração, porque Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida de dentro para fora. Mas você precisa se entregar totalmente a Ele, se entrega sem reservas a Ele, que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode escrever uma nova história para você, Ele pode mudar o seu futuro, porque Ele sim pode mexer no nosso futuro, mas só depende de você. O primeiro passo é seu, você precisa andar em direção a Ele, se entregar a Ele, querer ouvir o que Ele tem para ensinar, desejar ser transformada, porque aí sim Ele vai poder entrar na sua vida e transformar a sua vida para melhor. Queira cada dia mais mergulhar no conhecimento de Jesus, mergulhar nas muitas águas que é Jesus. Não fique só com a água pelo joelho, mergulhe nas águas que é Jesus, que a sua vida vai ser transformada e transformada para melhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.